Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E a informação que nós temos é de que o Flamengo vai poupar jogadores, hein? Tem uma provável escalação do Mengão, informações aí dos comentaristas da ESPN Brasil, o João Guilherme também, e o Vene Casagrande falando sobre o novo patrocinador Master, o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Vamos juntos analisar tudo isso, mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos todas as informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para a partida entre Internacional e Flamengo, partida pelo Campeonato Brasileiro. Deixa os créditos ao canal do Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Leirão e um pouco para a Libertadores, né? Depois da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Inter no Maracanã, os times voltam a se encontrar agora no Beira-Rio. Vamos lá, quem traz as informações para nós é o repórter Gustavo Berton. Fã do esporte, vai ser aqui no estádio Beira-Rio os próximos 2 jogos entre Inter e Flamengo. Um pelo Campeonato Brasileiro e um pela Libertadores da América. E, aliás, um jogo influencia o outro. Porque, claro, a prioridade do Inter é a Libertadores. E por isso, pro jogo do final de semana, contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o técnico Roger Machado vai descansar seus principais jogadores. O Inter vai entrar com o time reserva, essa informação não é oficial, mas é bem provável que jogadores como Alan Patrick, Vitão, o próprio Wesley, fiquem no banco de reservas, pensando na quarta-feira, onde o Inter tem que reverter o resultado de 1-0 feito pelo Flamengo no estádio do Maracanã. Para esse jogo da quarta-feira, mais de 20 mil colorados já garantiram seu lugar no estádio, naquele check-in que o clube abre para os sócios já garantirem presença. Claro que o Beira-Rio vai estar lotado. Em menos de um dia, a torcida do Inter também já arrecadou dinheiro para fazer aquelas ruas de fogo. Mais de 20 mil reais já foram arrecadados para comprar os sinalizadores e fazer uma festa para o torcedor. Aliás, para esse jogo da quarta-feira, o Inter espera ter o Carboneiro de volta, jogador que vem tratando uma lesão e pode ser uma das armas do Inter para reverter o resultado contra o Flamengo. Mas ele fica para quarta-feira, para o jogo do final de semana, pelo Brasileirão contra o líder Flamengo. O Inter vai com um time misto para preservar os titulares para quarta-feira que vem. 2 jogos que vão pegar fogo entre Inter e Flamengo, eu repito, os 2 aqui no estádio Beira-Rio. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, aqui no Ninho do Urubu, houve coletiva de imprensa e o escolhido para conversar com os jornalistas foi Arrascaeta. Craque, camisa 10, não esteve no primeiro jogo contra o Internacional pela Libertadores porque estava suspenso, mas está mais do que disponível para encarar o próprio Inter nos 2 próximos jogos fora de casa por Brasileiro, domingo 18h30 e também Libertadores, quarta 21h30. Arrascaeta falou de tudo um pouco. Não quis comentar sobre a renovação de contrato, que pode acontecer, tem vínculo até o fim de 2026, mas falou sobre blindagem de elenco, como tem lidado com os problemas que aconteceram aqui dentro do Ninho do Urubu e repercutiram bastante. Também falou sobre a sua questão física, como está melhor em 2025. Nunca correu tanto. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja con gol, asistencia o estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando eu estou bem fisicamente posso ajudar mais ao time, ao grupo. Assim que mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque es difícil falar las cosas que acontecen aquí no clube, a veces por falta de capacidad de las personas que no tienen noción del tamaño del Flamengo, de lo que significa, y no, a veces no están acostumbrados con lidiar con ese tipo de personas, y es muy loco. O que posso falar é que o futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo, mas assim, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por lo que a gente a vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo, e como falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora do jogo a gente usar e
fazer o nosso melhor. Se o Arrascaeta está de volta, o De La Cruz também deve voltar, está liberado pelos médicos para ser relacionado. Depois de um bom tempo, o jogador não tem mais inflamação no joelho esquerdo, trabalha junto com o grupo aqui no Ninho do Urubu. A avaliação é diária, mas neste momento está liberado para retornar à equipe do Flamengo. Muito bem, obrigado Pedro e ao Gustavo Berton também. André, imagino que o Flamengo também poupe alguns jogadores, mas para o Flamengo isso é menos sentido por causa do elenco rico, né, variado, e um banco muito forte. De qualquer forma, é correto dizer que esse jogo do Brasileirão é mais importante para o Flamengo do que para o Internacional? Talvez sim, porque o Flamengo, como instituição, declarou que o Campeonato Brasileiro era a prioridade do ano, né? É óbvio que a Libertadores, de novo, a Libertadores para todas as equipes que se entendem candidatas para ganhar, é uma prioridade muito clara. Mas quando o Flamengo diz que o Campeonato Brasileiro vai ser tratado dessa forma, a leitura tem que ser óbvia, né? O Flamengo vai tomar decisões ao longo do ano para ser campeão brasileiro. E numa situação como essa, por mais que haja essa coincidência de enfrentamentos com o Internacional, esse jogo acontecer no meio do confronto de Libertadores faz com que todo mundo lamente ter que pensar no Campeonato Brasileiro, todo mundo no Flamengo e no Inter, tenha que pensar no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, quando só se fala, obviamente, do jogo da semana que vem, que vai determinar quem segue na Libertadores e quem vai pensar nessa competição só a partir da próxima temporada. Agora, o Flamengo tem mais condições, porque o seu elenco é mais profundo, tem mais jogadores disponíveis, mesmo com aqueles que estão lesionados, alguns voltando para esse fim de semana e também, é claro, para o segundo jogo contra o Internacional pela Libertadores, e a declaração institucional, né, o aviso à torcida do Flamengo em especial, que o Campeonato Brasileiro é o que o Flamengo quer ganhar esse ano. A minha impressão é que os dois times vão poupar, o Internacional vai poupar mais, digamos assim. Quando nós olharmos as escalações, o Inter vai estar mais mexido em relação ao que é a sua força do que o Flamengo. O que não significa dizer, evidentemente, que o Flamengo vai colocar seus titulares em campo, mas um ou outro, eu imagino, que vão jogar para que o Flamengo continue defendendo e talvez até aumentando a sua posição de líder do campeonato. Mas todo mundo pensa, é óbvio, na semana que vem, na partida de volta, no mesmo estádio. Por exemplo, na zaga, o Felipe Luiz não tem como muito mudar os Léos, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Agora, o Arrasca, eu fico imaginando, ele deve jogar, até para ganhar ali ritmo de jogo, né? Mas também com um olhar para quarta-feira, porque ele fez falta na quarta-feira no Maracanã. Muita falta. É lógico que ele jogue, mas não muito tempo, né? Que não seja um jogador também muito exposto a desgaste e lesões, que, né, todos estão sob risco, né? Até num treinamento qualquer, alguém pode se machucar. E o Arrascaeta é um jogador que não tem substituto. Quando ele não está, os técnicos do Flamengo que trabalham com ele já há muitos anos, ele é um dos que restaram, né, do núcleo de 2019, mas os técnicos do Flamengo têm muito trabalho, tem praticamente que remontar o time do meio para frente para poder lidar com a ausência dele, porque não há um jogador que faça aquilo que ele faz em campo. O Arrascaeta, inclusive, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, vai muito bem no prêmio Bola de Prata ESPN. Momento decisivo da temporada. E o Flamengo está embarcando para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e por lá ficará para 2 jogos decisivos contra o Internacional. O primeiro, neste domingo, 18h30, no Beira-Rio, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do Brasileirão, segue o líder, é o Mengão. E o outro, na próxima quarta-feira, ainda mais importante, porque define a sequência do Flamengo na Libertadores da América, a vaga para as quartas de final, e esses são os objetivos do Flamengo nesta temporada: ganhar o Brasileirão e ganhar a Libertadores da América em conjunto. E agora há pouco, o Departamento de Futebol do Flamengo divulgou a relação de jogadores que estarão nesta viagem. O Flamengo vai hoje
e só retorna na quarta-feira após a partida, ou seja, na quinta-feira de madrugada. O Flamengo ficará em Porto Alegre e treinará no CT do Grêmio. E os jogadores que vão, preste muita atenção na lista que a gente vai mostrar agora aqui para você. Confira aí. Atenção, nação rubro-negra! Veja os jogadores que estão à disposição do técnico Felipe Luiz. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles. Atenção, Danilo está de volta, está à disposição. De Arrascaeta, que retorna ao time após a suspensão na Libertadores. De La Cruz, ele está de volta. Danilo e De La Cruz à disposição, vão para a viagem, vão para o jogo. Diogo Alves, que é goleiro, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela de contrato renovado, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, outro retorno importante, hein? Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, que não está inscrito na Libertadores, mas segue, Vinha e o Wallace Ian. Vocês sabem o que significa isso aí? O Flamengo, à exceção de Eric Pulgar, que fraturou o 5º metatarso, né, o osso do pé, naquele jogo contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, e deve voltar em outubro, tirando ele, o Flamengo tem todo mundo à disposição. Ou seja, como o caso do Pulgar é mais grave, nós podemos dizer para você que está acompanhando esse vídeo o seguinte: Flamengo tem força máxima no momento até aqui mais importante da temporada. Jogo que vai definir a permanência na Libertadores da América e também manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa volta do Danilo, ela é muito importante porque a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz, ela vem jogando sem parar desde a Copa do Mundo de Clubes, minha gente. O último jogo que o Léo Ortiz não participou foi aquela partida contra o Chelsea. E o Léo Pereira não jogou contra o Los Angeles FC. De lá para cá, eles vêm numa batida muito forte. Então a volta do Danilo pode dar um alívio para esses dois zagueiros que têm jogado muito bem, sem contar a experiência e a qualidade do Danilo. De La Cruz voltando. Essa é uma notícia muito importante, minha gente, porque o Flamengo ganha ainda mais qualidade no meio-campo. O De La Cruz, ele tem a lesão no joelho, mas ele está sendo bem preparado para ser usado em momentos estratégicos exatamente como esses. E ele pode colaborar muito, porque ele é um jogador que, além da qualidade que possui, ele dá um dinamismo ao meio-campo do Flamengo muito interessante. Talvez só ele tenha essa característica nesse ótimo elenco do Flamengo. E o Michael retornando é também uma boa notícia, porque é mais uma opção para o setor de ataque, né? Nós temos que reconhecer aqui a qualidade do Michael. Ele tem apresentado um futebol, enquanto esteve em campo recentemente, abaixo do que pode? Sim, mas é um jogador de história, um jogador de qualidade e é um reforço também de peso nessa lista do Flamengo. Se a gente olhar essa relação aí do Flamengo, gente, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo hoje monta 2 times de nível top, que dá para encarar Brasileirão, Libertadores da América, e forma um terceiro time, incrementando com jogadores do Sub-20, que no outro sábado vão fazer a final da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes no Maracanã contra o Barcelona, um terceiro time também muito forte. Então o Flamengo, de fato, está numa situação excepcional e o Felipe Luiz vai ter, né, todas essas peças para armar o seu esquema, o seu plano de jogo em 2 compromissos dificílimos contra o Internacional, mas que o Flamengo tem condições de superar e seguir
para atingir as suas metas: ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores da América. Lista de relacionados do Flamengo para a viagem para Porto Alegre. E por que eu estou falando para a viagem para Porto Alegre? São 30 jogadores. Esses jogadores vão viajar com a delegação, porque o Flamengo vai viajar nesse sábado e só retorna na quarta, porque vai continuar em Porto Alegre para o jogo contra o próprio Internacional na quarta-feira pela Libertadores, e vai utilizar o CT do Grêmio. Nós já falamos sobre isso aqui. Os 30 jogadores são Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitor Hugo, Vinha e o Wallace Ian. Ou seja, só ficou um atleta fora. Praticamente força máxima para essa viagem. O Pulgar, jogador que não tem como ser relacionado. Tudo bem que o Flamengo deu uma atualizada na situação dele, dizendo que o retorno está próximo, mas ele não foi relacionado para essa viagem para Porto Alegre por motivos óbvios. Isso quer dizer que os 30 jogadores serão relacionados para o jogo contra o Inter pelo Brasileiro e também pela Libertadores? Não. Eles viajaram com a delegação e lá Felipe Luiz vai escolher quais jogadores serão relacionados. Por exemplo, o Danilo não tem presença garantida nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, com certeza. O De La Cruz ele tem presença garantida, será relacionado nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Dito isso, galera, vamos para uma curiosidade aqui, ó. Flamengo não repetiu o time titular após a Copa do Mundo de Clubes. Após o Mundial, o rubro-negro disputou 10 jogos, todos com escalações diferentes. Ao todo, o técnico Felipe Luiz utilizou 28 jogadores. Os únicos 2 jogadores que atuaram em todos os 10 jogos foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Foi um levantamento feito aí pelo GE. Curioso, né, cara? Cara, o Léo Ortiz vem jogando muito, numa quantidade e também qualidade. E o goleiro Rossi é o titular absoluto, mas, repito, o Flamengo deveria contratar goleiro já nessa janela de transferência. É muito arriscado você contar só com o Rossi. Eu não conto com o Matheus Cunha, já não achava ele goleiro à altura para assumir uma titularidade, tendo em vista as falhas que ele comete, bobeiras. Por exemplo, a eliminação do Flamengo para o Olímpia naquela Libertadores, para mim, põe na conta dele, porque ele falhou bastante. Ainda mais agora, com pré-contrato assinado com o Cruzeiro, pensando no Cruzeiro. Eu acho arriscado, mas é a minha opinião. O provável Internacional nesse domingo para pegar o Flamengo, segundo a imprensa gaúcha, tem Rocher, Alain Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado e Vitinho, e o Borré centralizado, ou seja, poupando bastante aí, pensando no jogo de quarta-feira. Eu entendo o Internacional. A Libertadores se tornou a única possibilidade de título. Copa do Brasil foram eliminados, Brasileiro esquece, muito distante da liderança, muito distante mesmo, e a Libertadores se torna aí a única possibilidade de título para esse time, que custa caro. Eu vou dizer, eles, mesmo devendo, continuam contratando e investindo alto. Então, vamos ver como que será esse Flamengo Internacional. A minha opinião sobre o Flamengo: líder não poupa. Vamos pegar o caso do Tite, quando ele estava comandando o Flamengo, poupou contra o São Paulo. Na ocasião, o Flamengo era o líder e deu no que deu. Tá na liderança, não tem que poupar. O Flamengo vai enfrentar o Internacional nesse domingo, depois na quarta, depois só volta a campo na outra segunda. Terá tempo suficiente para descansar. A Arrascaeta já não jogou no último jogo. Bota nos 2 jogos. Nos 2 jogos, nesse domingo e na quarta-feira. O Pedro foi banco no último jogo. Bota o Pedro para jogar. Gira a lateral esquerda. Alexandre jogou, bota o Vinha ou Ayrton Lucas. Danilo à disposição, coloca ele e poupa algum outro zagueiro aí, mas time todo reserva, sou totalmente contra, muito pelo contrário. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, dá para botar um time muito bom para bater de frente com o Internacional, independentemente de qual seja o Inter que vai a campo, 100% titular, time misto, totalmente reserva. Pelo menos é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem que poupar, pensando no jogo de quarta-feira? Eu não acho que tem que poupar. Talvez, repito, a lateral esquerda, na lateral direita tem que ser o Varela, o Emerson Royal não tem condições de jogo, bota o Varela. Na zaga, Danilo à disposição, você poupa o Léo Ortiz, por exemplo, que vem numa sequência de 10 jogos aí, como a gente acabou de mencionar. Agora, poupar o time inteiro, igual o Palmeiras fez recentemente aí no Campeonato Brasileiro, pensando no duelo pela Copa do Brasil com o Corinthians na ocasião, eu sou contra.
Inclusive, sou a favor, bota o Arrascaeta nos 2 jogos. Ah, mas ele tem problema físico. Gente, olha só, ele tem problema físico, mas ele já não jogou o último jogo, estava suspenso. Dá para jogar os 2 jogos e ainda depois o jogo contra o Vitória na outra segunda-feira. É a minha opinião. Galera, para finalizar nosso vídeo, o Flamengo convocou reunião no Conselho Deliberativo para votar o novo patrocinador master do clube. A reunião está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. Na pauta enviada aos conselheiros, o nome da marca não foi mencionada e segue em sigilo. Lembrando que o Flamengo disse em um comunicado oficial que já decidiu qual empresa será e que vai anunciar na segunda-feira, dia 18. A informação que eu tenho é que a Superbet estava fechada. E aí o Mauro César divulgou que a Sportbet está fechada. E o Gabriel Paparazzo divulgou que a Betano está fechada. Independentemente de quem acerte a informação, digamos assim, o ponto importante que precisa ser dito, nenhum dos 3 jornalistas, eu estou incluído nisso, ninguém chuta. A gente recebe a informação. Só que é óbvio que o Flamengo promoveu uma espécie de concorrência e um momento pode ter fechado com uma, depois voltou atrás, depois a outra pode ter retirado a proposta, depois a outra pode ter desistido. Isso pode acontecer. O mais importante é, nenhum jornalista citado, e eu me incluo nisso, inventou notícia. Muito pelo contrário. O Flamengo recebeu proposta de todas elas. A ver qual foi a escolhida. Qual vocês preferem? Podem dar a opinião de vocês aí. Lembrando que a Sportbet é a patrocinadora master do Palmeiras. E eu estou vendo o torcedor do Palmeiras revoltado. No caso da Superbet, é o torcedor do Fluminense revoltado. No caso da Betano, muita gente revoltada, porque a Betano patrocina alguns campeonatos promovidos aqui no futebol brasileiro, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Enfim, quero a opinião de vocês. Quem vocês preferem? Eu, particularmente, prefiro aquela que vai pagar mais ao Flamengo. É o que eu penso. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver, segunda-feira vai ter o anúncio oficial do Flamengo referente ao patrocinador master. Muito dinheiro entrando nos cofres do Flamengo. Agora é o seguinte, vamos lá para palpites para a partida entre Internacional e Flamengo no Beira-Rio. O Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro. Qual é o seu palpite? Vai nos comentários, deixe aí o seu palpite, a sua opinião para essa partida. Eu já deixei registrado desde ontem o meu palpite. Para mim vai dar Flamengo 2, Internacional 0. O Internacional, para poder fazer uma boa partida de volta da Libertadores da América, vai precisar poupar para essa partida do Campeonato Brasileiro. E eu sou a favor do que o Vene Casagrande falou referente à escalação do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não deve poupar os seus jogadores e sim deve ir com força máxima, porque o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e eu acho que o Flamengo tem que defender essa liderança com unhas e dentes e também jogar a Libertadores da América. O Flamengo tem time, tem elenco para poder jogar a Libertadores e está defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral deixando o seu like, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Aqui tem mais informações do Flamengo, é só você clicar e você assistir com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.